Olá, bem-vindo e bem-vinda à sexta aula, que tem como título A Transição, Narrativas Sociológicas e Literárias, aliás, uma narrativa sociológica e literária. Nessa aula, nós vamos abordar particularmente um autor e um livro que é muito importante, que procura compreender esse período de transição e a condição dos mais pobres. Nessa transição, evidentemente, dentre esses mais pobres está a população negra. E como que esses mais pobres se colocam nesse processo de transição? Antes, porém, é muito importante que a gente consiga discutir aqui, apresentar para vocês como se deu essa transição. E a transição que estou me referindo é a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. O final da escravidão se dá por três razões principais. A luta dos escravizados, que sempre lutaram contra a escravidão, desde que pisaram aqui em solo brasileiro na condição de escravizados. A pressão do Império Britânico, que naquele período, no desenvolvimento do capitalismo industrial, tinha interesse em acabar com a escravidão de maneira a criar novos mercados, porque o escravizado ele não consome, uma vez que não tem salário. E a terceira, a própria lógica do capitalismo, que faz com que ele seja mais lucrativo comprar a força de trabalho do que comprar o indivíduo. E porque se esse indivíduo for pouco produtivo, ele se evadir, se ele morrer, se ele adoecer, basta substituí-lo por outro. No caso do escravizado, isso não é possível, porque o escravizado é uma propriedade. E aí essa propriedade não tem como ser substituída se ela for pouco produtiva, se ela adoecer, se morrer e se evadir, o prejuízo também é muito grande. Então essas três razões combinadas levaram ao final da escravidão. Contudo, aquelas oligarquias, aquelas elites que protagonizam a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado ao longo de todo o século XIX, eles estavam absolutamente mergulhados numa ideologia racista e entendiam que o Brasil precisava ser branqueado para ser um país melhor, para ser um país avançado, enfim. Nesse processo de transição, então, começam a construir, inclusive utilizando a legislação, uma série de medidas que vão marginalizando a população negra e a população descendente, a população indígena e a população descendente de indígena, mesmo aqueles indígenas considerados aculturados, aqueles indígenas que já tinham sido absorvidos pela sociedade, mas o racismo, pela sociedade branca, mas o racismo dessa sociedade prevê a marginalização dessa população também. E um dos atos mais importantes para atingir esse objetivo é a promoção da imigração estrangeira. Muito bem, essa população que está marginalizada nesse período de transição, essa população quer sobreviver, quer ser incluída socialmente, quer ter seus direitos, quer poder trabalhar, quer poder ter terra. E essa população nessa condição de excluído, eles acabam evidentemente se revoltando. Então, no período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que acontece ao mesmo tempo da transição da monarquia para a república, surge uma série de insurreições e de rebeliões dos mais pobres, evidentemente com uma grande presença da população negra nessas diversas insurreições, rebeliões, e marcam esse período de transição da monarquia para a república. Então, nessa transição, a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, no ambiente urbano, existiu a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que, na verdade, era uma forma de se contrapor a um projeto higienista das autoridades, que tinha por objetivo excluir a população negra e a população pobre em geral dos espaços mais valorizados da cidade. E a vacina é apenas foi a gota d'água
para que aquela população se revoltasse. Nós tivemos uma outra rebelião muito importante em 1910, também no Rio de Janeiro, que foi, na verdade, foi uma rebelião no mar, que foi a revolta da Chibata. Porque, embora a escravidão tivesse acabado em 1888, a Marinha, que era um dos poucos lugares onde aceitavam homens negros para trabalhar, ainda tinha uma prática muito parecida com a escravidão, que era os castigos corporais. Então, qualquer marinheiro que cometesse uma falta, ele era amarrado no mastro do navio e era chicoteado. Então, num determinado momento, esses marinheiros protagonizaram uma revolta, liderados por um cidadão chamado João Cândido Felisberto, e protagonizaram uma confusão muito grande no Rio de Janeiro. Chegaram a bombardear a capital, que era a capital da República na época, e o governo teve que negociar. Nós tivemos, por exemplo, no Sul, a revolta do Contestado, que foi na divisa entre Paraná e Santa Catarina, que eram os trabalhadores rurais, pequenos proprietários rurais, que caboclos, negros e alguns brancos, que estavam sendo expulsos de suas terras, porque o governo, na época, fez um acordo com uma grande empresa norte-americana e cedeu uma parte dessas terras para essas empresas construir linhas de ferro, ferrovias, né? E inclusive cedendo uma quantidade muito grande de terra no entorno dessas linhas que estavam sendo criadas, e essas terras estavam sendo tiradas desses trabalhadores e trabalhadoras pobres. Isso gerou uma revolta muito grande. Portanto, nessa transição existiram uma quantidade muito grande de rebeliões, de revoltas, de insurreições. Essas a que eu me referi são as mais conhecidas, mas tiveram outras também. O foco da nossa conversa hoje, e aí nós vamos nos debruçarmos sobre um livro que trata dessa rebelião especificamente, é a conhecida Revolta de Canudos, que aconteceu na Bahia. Então essa revolta teve uma importância muito grande, ela é significativa, e para além da importância que ela teve, ela foi retratada, ela foi esmiuçada e foi apresentada e discutida e pensada de forma muito aprofundada por um livro que virou um livro paradigmático na história do Brasil, na sociologia do Brasil, e é um livro ainda que tem um valor literário pela forma como ele foi escrito, que é o livro que trata da história dessa grande liderança que foi Antônio Conselheiro, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, é sobre esse livro que nós vamos falar nessa aula e procurar compreender o significado desse livro, tanto o significado daquela insurreição, daquela rebelião, quanto o significado desse livro na leitura que é feita, que se faz sobre o povo brasileiro, e que é uma leitura que também acaba determinando, acaba discutindo o lugar do negro, o lugar do indígena, o lugar do branco na nossa sociedade. Porque ele faz uma análise bastante profunda sobre o caráter do povo brasileiro, sobre a construção do povo brasileiro. E essa análise contribuiu para uma compreensão diferenciada do que tinha até então. Ele é um livro revolucionário para a época, ele tem uma importância extraordinária e ele contribui para compreender melhor a posição, o lugar do negro e da negra na nossa sociedade. Evidentemente, é um livro que ele tem, como a maioria das produções, ele é datado, ele tem um olhar a partir de um homem branco, das classes mais privilegiadas, sobre uma determinada realidade. Mas é um livro que tem uma importância extraordinária para compreendermos o nosso povo e o desenvolvimento da história do Brasil.